que ele vai ter que lutar muito mais, muito mais para chegar do que esse menino aqui. Ele até pode chegar, mas ele vai ter que passar por um processo sofrido de tomada de consciência, muito sofrido. Não sei se vai chegar a tomar consciência. Tomara que sim, via ONG, igrejas, escolas, uma alma boa. Tomara que em algum momento ele tome consciência. Loteria. E tenha forças para contrariar isso tudo, porque ele ainda vai ter que ter força para contrariar isso tudo. Ele vai precisar ser muito bem estruturado emocionalmente para dizer, essa é a minha história, mas isso não me determina e eu não vou viver baseado nisso daqui. Eu vou contrariar isso daqui. Aí sim, aí nós estamos falando de vida prática, aí é um discurso que eu vou sustentar. Mas livre-arbítrio é sacanagem você falar que tem livre-arbítrio. Um exemplo. Após 7 anos você sai do seminário. E esses padres, muitas vezes, eles têm vidas completamente diferentes entre si. Nós sabemos hoje que na Igreja Católica não há uma relação direta entre posição inicial do entrante e posição final. Não necessariamente os cardeais e pessoas de maior influência eram as pessoas com maior poder aquisitivo. Isso na igreja é muito direto e muito imediato. Você tem hoje, inclusive que Deus o tenha, o próprio Papa Francisco, que tinha tido uma vida extremamente difícil, fez técnico em química e tinha passado a sua infância numa situação de pobreza. Você comparar isso, por exemplo, com alguns cardeais de Roma que viveram a vida inteira em berços de ouro, o Papa Francisco teve uma posição muito superior. Na verdade, me parece ser o caso que, inclusive, certas características são piores para determinados fatores da vida. Então, um exemplo muito simples. Parece ser o caso que ser pobre é sempre pior para definir a posição social da pessoa. A questão é, para onde? Para qual tipo de profissão? E um exemplo muito claro. O tipo de pessoa que vai, por exemplo, ter um podcast, por exemplo, sobre a situação pobre da vida dessa pessoa, vai ser uma pessoa de mais baixo poder aquisitivo, por exemplo, o próprio Negão. Conversou com a gente na segunda. Sim. Ele não poderia fazer isso sob um outro ponto de vista. O próprio fato de existirem pobres indica, por exemplo, inclusive isso é um fato, tá, gente? A maior parte dos fundos de ajuda dos pobres são geridas por ex-pobres. Pessoas que estavam numa situação de pobreza e que são escolhidas por pessoas muito mais ricas para serem as pessoas que centram esse recurso. Ou seja, a vida é tão múltipla e tão diversa para esse pessoal da abertura profunda que, ainda que seja verdade que por um conjunto específico de decisões, se eu disser, não, o CEO de uma determinada empresa, ele provavelmente será uma pessoa mais rica, por uma série de outras possíveis escolhas que ele poderia tomar, ele seria a pessoa mais gabaritada para fazer isso. Não só isso, até mesmo certas características são consideradas características indesejáveis, como a noção da psicopatia, muitas vezes são diferenciais sociais para conseguir ascender em determinadas posições. Inclusive, no último episódio, você comentou que, geralmente, eles são alpinistas sociais. Eles galgam um sucesso entre as pessoas. Isso é uma característica péssima. E ainda assim, essa será a característica que dará um espaço muito maior para essa pessoa do que, de repente, um rico sob as mesmas circunstâncias. Porque ele não está disposto aos mesmos discursos e às mesmas falas. Me parece que o pessoal da abertura profunda defende o seguinte. Beleza, é verdade que nós temos todas essas determinações. E é verdade que essas determinações ocorrem o tempo inteiro. Mas é verdade que nós estamos o tempo inteiro sujeitos a tantas coisas diferentes, tantas determinações, tantos sentidos diferentes, que há abertura para os dois lados. A abertura para fazer uma coisa ou outra. Se tiver tomada de consciência, há mesmo. Se houver tomada de consciência, há. E até, assim, se houver tomada de consciência, eu consigo mudar algumas coisas. A minha genética, por exemplo, não. A minha genética, eu sou determinada. Os meus hormônios também eu sou determinada. Então, se eu tiver em TPM hoje, vou ter alguns comportamentos que são muito explicáveis. Então, até nisso, o livre-arbítrio ele é um problema. Porque, psicologicamente, se eu tomar consciência, eu ainda consigo modificar o meu pacote, com muito esforço. Se eu não tomar consciência, nem isso eu consigo. Então, por exemplo, você falou assim, a questão da pobreza, me parece que as pessoas colocam como sendo uma maior dificuldade. Você acha que não é? Você acha que o pobre está em condição de igualdade com o rico?
a partir do livre-arbítrio, o pobre e o rico, eles estão em condição de igualdade. Eles vão chegar... Eles na corrida, eles saíram juntinho. Eu acho o seguinte, se a gente aceitar a economia como algo verdadeiramente incerto, a resposta é sim. Você acha que eles saíram juntos? A resposta é sim. Se eu pegar um menino lá da favela em Presta Uberlândia agora e pegar o filho de um milionário, os dois saíram juntos na corrida da vida. A resposta, se a gente tomar a economia como algo incerto, a resposta é sim. Miorim, mas não E eu faz vou explicar sentido. por quê. Um exemplo muito simples. É perfeitamente possível que alguém esteja a 4 ou 5 escolhas da pobreza. Eu consigo raciocinar rapidamente contigo como alguém fica extremamente pobre. Não preciso nem raciocinar, eu posso contar de casos de como pessoas ficam extremamente pobres. Muitas pessoas confiam numa empresa errada, numa empresa de gestão de patrimônio, e do dia para a noite acaba o dinheiro deles. Do dia para a noite. Acontece aos montes. Uma escolha errada desse filho do milionário, esse cara tá na rua. Então, me parece que se a economia... Mas isso aí é a exceção da regra, né? Não, pelo contrário. Sim. A pobreza é a regra para os milionários. Se você conversar com um milionário, você disser, ó, a sua fortuna está garantida. Você disser, da onde? Não, O banco não, isso não sem mesmo. contar que o banco da rico onde que eu ficou vejo. pobre, ele sabe o caminho também, né? Não, o filho não. Ele sabe o caminho, ele já Filho viveu não, uma calma vida aí, se rica, você me perguntar- ele já viveu uma vida rica e depois ele foi viver uma vida pobre. O filho não. Filho não. Se você Gente, me mas disser uma isso, coisa se você é- disser, um rico, uma pessoa que... Ó, um pobre e uma pessoa que construiu a riqueza. Eles estão no mesmo patamar? Não. Porque um deles construiu a riqueza, aprendeu o caminho efetivamente. Mas o filho do rico, ele não herda isso. Mas uma coisa é se essa empresa vai prosperar para os próximos anos, se essa riqueza vai durar, se alguém vai fazer gestão direito. Isso é uma coisa. Nós estamos falando de outra coisa. O filho do milionário sai em condição de igualdade que o filho do pobre. Para qual finalidade? Para tudo na vida. Então, esse é o problema. Para tudo na vida, não. Ah, tá. Para tudo na vida, Outra não. Mas coisa, para as algumas psicopatologias. finalidades na vida... As psicopatologias, a maioria delas tem uma carga genética gigantesca. Eu sou livre também? Vamos lá. Primeiro, eu quero endereçar essa questão das finalidades. É perfeitamente possível Obrigado, que uma Martim. pessoa esteja mais próxima de fazer 1 bilhão sendo pobre do que uma pessoa milionária. É perfeitamente possível. Mas Por não quê? é essa a questão. Porque há um conjunto de decisões que são tomadas que fazem com que a maior parte dos herdeiros, você sabe, a maior parte esmagadora dos herdeiros deprecia a fortuna. Geralmente, quando você é herdeiro de um milionário, diferente de um bilionário, um bilionário está falando de riqueza suficiente, geralmente eles não depreciam suficientemente a riqueza. Mas entre os milionários, a maior parte deprecia a riqueza e 2 ou 3 gerações depois eles estão pobres, novamente. Então é muito provável que se você me perguntar quem vai ser o bilionário, vai ser um pobre ou um milionário? Pô, eu vou te responder, provavelmente vai ser um pobre. Mas eu não estou falando quem vai ser o bilionário. Não é essa a questão. Sim. Eu peguei o filho do, sei lá, Eike Batista no Rio de Janeiro e ele estuda na melhor escola. E eu peguei um menino no Morro e ele estuda na escola lá e abaixa durante a aula de matemática para não tomar tiro de fuzil entre troca de tiro entre traficante e policial. Não estou falando se a fortuna vai ser depreciada lá para frente, não. Estou falando em condições normais, temperatura e pressão. O filho do Eike está numa super escola e o filho do menino está lá no meio do tráfico, lá abaixando para não tomar bala durante a aula. Os dois estão em condição de igualdade? A resposta a pergunta é simples. Te perguntando, para qual finalidade? Diz para mim qual é a finalidade que eu disse que eles estão. Vencer na vida. O que é vencer na vida? É ter o maior patrimônio acumulado ao final de 30 anos? Ser bem-sucedido, ter condições psicológicas, não pirar, não tomar uma bala na cabeça, casar, ser Então, funcional vamos na comparar. vida. Qual o índice de doenças? Qual a chance dele ser mais bem-sucedido? O filho do Eike e o menino lá da fazenda. Não, essa é a pergunta. Qual, entre a pessoa pobre e o filho do Eike, o que nós sabemos sobre o filho do Eike? Bom, nós sabemos que o filho do Eike geralmente tem uma taxa de problemas muito significativa. Que tipo de problema? Geralmente problemas relacionados à figura paterna. Ah, mas Nós você vai sabemos- abrir muito. Aí você não explica. É claro, mas é porque você abriu, no caso. Vai realmente fazer É porque você quer pôr 200, você quer pôr 200, Quando você abriu, de fato... você quer pôr 200 indicadores para explicar o livre-arbítrio. Mas é porque eles Seja existem mais na vida real. simplista, seja bem simplista. Vamos pegar O aqui que eu acho, em termos práticos, práticos. em isso, termos práticos, isso. hoje eu não acredito, Daniel, eu não acredito, como defensor hipotético da abertura profunda. Porque aqui porque a abertura profunda, ela é
Um conceito bem chato de defender, porque é se comprometer com o oposto do determinismo, ao meu ver. O determinista, ele acredita que nunca há livre-arbítrio. O outro acredita que sempre há livre-arbítrio. Enquanto... É por isso que eu sempre diferencio. Eu sempre falo pros meninos. Existe uma... Eu acho que qualquer um pode deixar de ser pobre. Eu não acho que todos podem. Eu sempre faço essa distinção. Não, pode mesmo, vai fazer um esforço gigantesco. Então, vai fazer um esforço homérico para deixar de ser pobre. Esse cara do livre-arbítrio profundo, ele defende que todos podem. Ele defende que absolutamente todos podem. E por que eu acho que não existe esse livre-arbítrio profundo? Por causa do Estado. O Estado faz com que existam menos flutuações financeiras. Então ele segura determinadas empresas que iriam falir e ele segura boa parte, por exemplo, ele segura os bancos. Ele faz com que decisões que seriam ou boas ou ruins por parte das pessoas sejam seguradas por ele. Então impede que os bilionários e os milionários tomem, de fato, um número de decisões muito expressivas na vida. Que eles precisam se comprometer com o resultado disso. Diminui a responsabilização deles. Então eu acho que, de verdade, esse bilionário vai ter um dinheiro reservado em um banco. Esse banco ele não vai falir de jeito nenhum, porque diferente do que ele faliria normalmente, né? Muitas vezes... Cara, você guarda essa informação. Era pro Bradesco ter falido do início de sua fundação até hoje pelo menos 13 vezes. Vezes em que ele pediu ajuda explícita para o governo federal. Significa que alguém que botou todo o seu dinheiro no Bradesco 13 vezes sem saber, nunca ouviu essa notícia. Mas 13 vezes ele correu a chance de todo o seu dinheiro acabar e não receber nada. Porque quem ia receber? As maiores empresas primeiro. Você, indivíduo normal, você não ia receber. E mesmo entre as maiores empresas, são os mais ricos ainda. Né? Então é evidente, e principalmente os funcionários, gente. Então, uma escolha simples. Qual banco eu vou colocar? O Estado disse, não, essa escolha não é perigosa. Eu proíbo que ela seja. O Bradesco vai me pedir dinheiro, vai me pedir uma ajuda, eu vou ajudar. E o que isso tem a ver com o livre-arbítrio? Vou explicar completamente. O que acontece? Esse bilionário, ele repousa sobre essas decisões. Ele repousa sobre essas decisões que só existem às custas de todos os outros. As decisões que de alguma forma são garantidas não por causa da estrutura da nossa economia, mas por causa de como ele usa o Estado para garantir que isso seja seguro. Então até mesmo aonde você deposita o banco, do ponto de vista de uma economia livre, é inseguro. Então até onde você deposita o banco pode ser uma decisão que a pessoa toma errada. E isso pode fazer com que o milionário deixe de ser milionário da noite pro dia. Então parece que as decisões ganham um tamanho gigantesco, que elas não têm hoje. Então, eu acho que o defensor da liberdade profunda tá errado aqui, porque, não, eles não estão jogando o mesmo jogo. O jogo que os bilionários jogam e que os milionários jogam é um jogo diferente deles, dos pobres. Fosse o mesmo jogo, aí o defensor da liberdade profunda ou abertura profunda poderia dizer, não, realmente, jogando o mesmo jogo, eventualmente uma decisão vai fazer eles caírem, ele só precisa ser consistente aqui. Se ele for consistente aqui, ele vai, em 30 anos, a gente sabe como funciona um gráfico com um logaritmo qualquer, ele vai crescer muito mais do que eles. É só ele não errar. Ah, se os dois não errarem, não, o cara já tá lá em cima. Mas se esse errar, então isso vai fazer, esse erro custa muito mais caro. Só que não é o mesmo jogo. Justamente porque nós temos elementos sociais que impedem isso. Um outro elemento social que eu acho que impede profundamente isso, a fama. A fama é um elemento que é um elemento chamado impróprio. Não é porque alguém é mais famoso que ele é melhor, gente. Faz o menor sentido. Alguns maiores pesquisadores do Brasil não são conhecidos por ninguém. Tem pesquisadores, por exemplo, em socialismo, em marxismo, que são, assim, incríveis no Brasil. E aí você compara com o pessoal que eles trazem aqui, é assustador quão melhores eles são do que o pessoal. É assustador. Mas a fama faz com que esse cara ele tenha uma segurança social muito significativa. Vamos para a prática. A Glória Maria... Isso é prática. Boa, deixa a André agora. Agora ela vai pra A Glória prática. Maria, ela vai estrear semana que vem na Globo um documentário sobre a Glória Maria. E uma das primeiras reportagens que abre o documentário
ela bem jovenzinha, numa das primeiras entrevistas dela, e ela falando corajosamente, acabei de ser barrada na porta do Otton Palace Hotel no Rio de Janeiro, eu ia fazer uma entrevista com um promotor que está lá no 3º andar, e me barraram na entrada do hotel e me falaram claramente, você não vai entrar porque você é negra. E aí ela conta durante o documentário e ela fala, eu sofri, eu tenho plena certeza, para me chegar a ser a Glória Maria, eu sofri 20, 30 vezes muito mais que qualquer outra repórter que não fosse negra. Pergunta não, reflexão. Você acha que a Glória Maria entrou nas mesmas condições que a Fátima Bernardes e as duas passaram pelas mesmas coisas? Outro exemplo, eu tenho uma amiga que é diretora de uma empresa em São Paulo, uma empresa do mercado financeiro. E ela adotou 2 crianças da mesma idade, 2 adolescentes de 15 anos, um negro e um branco. E ela mora num condomínio. Ela falou, André, todos os dias, diariamente, eu passo por discriminação, os 2 são irmãos, os 2 estarem andando dentro do condomínio, o vigia do condomínio para o negro, mas não para o branco. Deles entrarem no supermercado, ela falou, esses dias nós entramos no supermercado, os 2 estavam de bermuda surfista, os 2 estavam de chinelo, os 2 de camiseta. Pararam meu filho negro, o vigia do mercado ficou andando atrás dele para ver se ele estava pegando alguma coisa, e o meu filho branco não fizeram absolutamente nada. Você acha que eles estão em condição de igualdade? Ele é determinado geneticamente pela cor dele, ele vai carregar isso pro resto toda a vida. O resto da vida dele ele vai ter que provar que ele é competente apesar de ser negro, que ele não rouba apesar de ser negro, que ele é estudioso apesar... Então eu sou determinado pela minha carga genética, pela minha carga biológica, pela minha carga neurológica, pela minha... E daí pra frente. Então assim, trazendo isso pra prática... você vai ver isso no dia a dia. Então assim, não dá pra gente criar grandes teorias... E se aqui, ó, na vida real, aqui não acontece. Aqui o que acontece é que aquilo que eu trago como condição existencial vai determinar até onde eu vou chegar e os meus esforços. E aí você não acredita que alguém pode contrariar isso? Pode, através de escolhas. Só que vai ter que fazer um esforço muito maior. Então vou voltar a bater nessa tecla. Não é que alguém não consiga, mas ele vai ter que fazer um esforço maior. Melhor exemplo que esse, impossível de dar, desses 2 meninos e da Glória Maria. Impossível dizer que ela teve livre-arbítrio, que ela saiu em condição de igualdade, não saiu. Impossível. A Fátima Bernardes teve condições muito melhores que ela, teve oportunidades muito melhor que a dela. A Glória Maria chegou? Chegou. Ela é a exceção da regra. Depois dela, ela carregou um monte de gente? Carregou. Hoje nós temos trocentas jornalistas negras. Ela abriu picada no meio da mata e veio gente depois dela. Mas... ela sofreu, ela foi a exceção da regra e ela precisou lutar contra o determinismo genético dela. Qual era o determinismo genético dela? Mulher negra. Vamos lá. Eu acho que o melhor argumento nesse caso, para balancear isso, é o fato que nós poderíamos agora, por exemplo, se essa história tivesse tocado os companheiros aqui, eles poderiam esperar o rapaz negro crescer, trazê-lo num podcast e torná-lo famoso. Ponto. Acabou que a vida do branco ficou muito mais difícil do que a do negro em um instante. Num momento de aleatoriedade, uma escolha baseado numa conversa de um podcast. Esse indivíduo pode ter a vida tão beneficiada, ele pode, por exemplo, conseguir agora vender um curso. Ele pode ter uma vida muito, mas muito mais simples do que a do branco. Mas ele só foi escolhido porque ele foi citado do podcast. Porque se ele fosse um negro normal e comum, a chance dele ser escolhido é muito menor que a do branco. Mas se você cita... O que acontece? Nunca ninguém é comum sobre esse ponto de vista. Todo mundo está num círculo social possível. E nesse círculo social possível aconteceu uma série de coisas. O tempo inteiro. E essa série de coisas... Um exemplo. Nós estamos a 6 pessoas... de qualquer pessoa. 6 apertos de mão de qualquer pessoa. Bill Gates. É possível fazer uma série de... Um exemplo muito simples. Vou fazer com o Bill Gates. Eu tenho um amigo meu que ele já trabalhou fazendo filtro de ar. Já apertou a mão do supervisor da OpenAI. O supervisor da OpenAI apertou a mão do Elon Musk. O Elon Musk apertou a mão do Bill Gates. Eu tô a 4 mãos do Bill Gates. Essa semana almocei com um rapaz ali na Faria Lima que estava numa situação de pobreza. Ele me pediu para almoçar. Esse rapaz agora está a 5 apertos de mãos do Bill Gates.
vê que coisa peculiar. E todos nós estamos em uma convivência Aí muito você tá me específica. falando que o rapaz lá da Faria Lima, que em condição de rua, ele tá só a 5 mãos do Bill Gates. Tá Isso, fácil não, pra ele chegar é ao Bill Gates. factual isso. Ele está a 5 mãos do Isso Bill é Gates. romântico. Não, isso é um fato. Para. Isso é um fato, pô. A gente tem veja, Imagina. é isso que significa estar a 5 mãos. É que você poderia mandar mensagem para uma pessoa, que mandaria mensagem para outra pessoa, que mandaria mensagem para uma terceira pessoa, que mandaria mensagem para uma quarta, então para uma quinta. Uma mensagem poderia ser transmitida literalmente em 5 etapas. Esse é o menor caminho que existe entre essas duas pessoas. Aí E isso como esse, prova o existem livre-arbítrio. Ele centenas. teve livre-arbítrio e ele chegou no Bill Gates, um cara que era de rua. Então, qual que é a grande questão? Quão capazes nós somos, e eu acho que essa é a grande diferença, quão capazes nós somos de usar esses elementos que estão ao nosso redor. Porque nós somos determinados negativamente por uma série de coisas, mas nós somos determinados positivamente por uma série de outras coisas. Essa Aí série esse de menino outras que almoçou coisas... com você lá na Faria Lima, ele é a exceção da regra. De todas as pessoas que são moradoras de rua de São Paulo, quantas estão às 5 ligações do Bill Gates? Porque eu tenho que falar uma teoria que vale para todo mundo. Eu não posso Essa é a trabalhar questão. com as exceções. Essa é a questão. Tá todo mundo a 6 mãos de todo mundo. Esse é o lance. Escolhe uma pessoa na história. Você tá... Na história não. Viva hoje. Você tá a 6 mãos dela. Escolhe uma. Isso é uma teoria que existe, ela é verificada em É uma teoria de pares. distância. É como a E informação isso se muda a propaga vida na lá sociedade. do menino de rua, lá da Faria Essa é Lima? a Não questão. muda em nada. Se ele for... Não, muda. Muda em Se nada, ele é capaz de... Não, muda efetivamente. Se ele é capaz de utilizar... Um exemplo muito simples, pô. Ele não é Quantas capaz de pessoas- utilizar, ele não vai saber nem conversar, ele não tem nem roupa para... Ele não Mas vai a mudar nada, isso questão não vai é fazer essa. nada. É por isso que Ele você não tem pode esse fazer conhecimento de e cima se pra ele tiver, também não vai funcionar. Mas a pergunta é essa. E outra, toda Veja teoria, ela não pode valer só por exceção. Ela tem que valer para a regra inteira, senão ela não é uma teoria. Sim. Isso vale para todas as pessoas que estão em condição de rua de São Paulo. Vale. Todas elas teriam a oportunidade de almoçar com você na Faria Lima e estar a 5 Não, mãos do Bill todas elas Gates. estão a 6 mãos de qualquer pessoa. E todas elas têm a oportunidade de mudar a vida. Todas elas estão a 6 pontos de distância de uma pessoa. E aí elas vão extremamente usar muito bem esses 6 pontos, elas têm Essa é a livre-arbítrio para questão. usar, e aí elas têm Essa é a condição questão. de... Tá fácil, Não então. serve pra nada isso. Essa é a Você questão. pegar todos os mendigos lá de São Paulo, do centro, conhecem, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, que ajuda os E o mendigos. padre Júlio Lancelotti tá Conhece quantas o mãos? Lula. E o Lula conhece o Bill Gates, conhece o Elon Musk. Exatamente. E quem E não adianta mudou? porra nenhuma, velho. Adianta. É justamente o Júlio Lancelotti, o elo dele com várias dessas políticas específicas. É o elo dele com uma série de empresários que faz com que ele seja capaz de distribuir esses Miori, recursos. se adiantasse, o mundo seria o Éden. Mas essa é a Se questão. o livre-arbítrio existisse, o mundo seria o Éden. Por quê? Uai! Cara, já Todo tomou mundo decisões mudava a ruins. própria vida. Ah, agora eu conheci o Miorinho, eu tô a 5 mãos do Bill Gates. Pronto, minha vida transformou. Segunda-feira eu sou uma outra pessoa. Mas você já tá a 6 mãos do Bill Gates, E entende? aí, Você já tá a 6 mãos. E significa que se você quisesse falar com o Bill Gates, se tivesse eu alguma falaria. coisa pra falar com o Bill Gates, sim. Ah, para. Alguma coisa que interessasse a ele, sim. É isso que significa, é assim que informação se propaga. Isso aí o pessoal Mas o da Garganta livre-arbítrio não Profunda vai. fala isso? Da garganta. Né? Abertura. Abertura profunda. Exato. Os laços sociais Garganta. são os elementos da abertura profunda. Sempre foi um clássico. Garganta profunda. Miori, mas isso vale pros dois lados, não, porque é o seguinte, do mesmo jeito que eu tenho o livre-arbítrio para tentar chegar e tentar estabelecer uma comunicação que de alguma forma vai ser vantajosa para mim com o Bill Gates, ele teria o livre-arbítrio para falar assim, não, eu não vou Óbvio. receber isso. Óbvio. Mas é que não é só o Bill Gates que você tá a 6. Sim. É com basicamente todo o dinheiro do mundo. Se você tá a 6 laços de qualquer pessoa, significa que você tá a 6 laços, inclusive, de pessoas que poderiam estar diretamente relacionadas à sua função. Então, se você tem um talento, você tá a 6 pessoas desse indivíduo que poderia te dar a chance desse talento. E a percepção disso... E aí, o que te faria fazer com que o mendigo da Faria Lima chegasse lá no Bill Gates? O que ele teria que falar pra você? Faz de conta que eu sou esse mendigo. Então, eu tô a 5 mãos do Bill Gates e eu quero mudar minha vida. Eu decidi, eu entendi. Você tem... Aí eu cheguei e você me deu uma oportunidade. Vou almoçar com você. Um exemplo. O Bill Gates ele tem um interesse muito específico
no tratamento da malária. Você tem uma solução para malária. Se você disser para mim, eu tenho uma solução para malária, a gente vai chegar no Bill Gates. Mas que dia que o mendigo da Faria Lima vai ter Essa é a solução questão. para malária, meu Essa Deus? é a questão, mas tem uma outra coisa que ele poderia ter, que poderia ser efetivamente... Porque, veja... Esse coitado, ele está com malária. Mas- Ele não tem solução para malária. Vamos Ele tá isso. com malária, com sarna, com fome. É que ele com... tem alguma habilidade. Ele tem alguma coisa em que ele se destaca. Ele nem sabe tem o que é que o Bill algum Gates está bem. interessado na Não, pode malária. não ser o Bill Gates, mas é por isso que é a sede de qualquer pessoa. É a sede de um grande diretor. É a sede de uma pessoa que é, por exemplo, comediante. É a sede, aperto de mão Senhor, de uma na pessoa... prática, você ainda não conseguiu me provar o Mas isso é livre-arbítrio. prática, gente, isso é prática. Nem eu sei, nem o negócio da profunda lá. Buraco profundo, abertura profunda. Abertura profunda. Não provou o livre-arbítrio ainda. Na prática, ainda não vi aqui acontecer. Eu já provei o determinismo, eu tô de boa.